O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados em silêncio, também vocês, crianças, no silêncio rezemos, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ajude a compreender esta palavra. Amém. Irmãs e irmãos, hoje nos reunimos para celebrar a nossa fé e o Senhor, na sua palavra, chama-nos a olhar e a recordar a fé e a caminhada de fé dos nossos antepassados. Bonito que isso aconteça no Dia dos Pais. Recordar a fé dos antepassados para não confundir aquilo que não é vontade de Deus para nós hoje, como no passado eles não se confundiram. Nós vivemos tempos difíceis para o discernimento, para a compreensão da nossa vida no mundo. Jesus chamou-nos a rezar, chamando Deus de Pai, Abá. Ele deu-nos o Espírito do seu Filho que clama em nós, Abá, Pai. Mas também Jesus diz que o pedido mais elevado que temos que dirigir ao Abá, ao Pai, é pedir o Espírito Santo. A partir do pedido do Espírito Santo, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O problema é que nós buscamos a Deus, não para pedir o Espírito Santo, mas para pedir outras coisas. Marta pediu que Jesus mudasse Maria. Um homem do meio da multidão pediu a Jesus domingo passado, fala para o meu irmão repartir comigo a herança. E Jesus contou uma parábola quase estranha aos ouvidos de quem não sabe o que pede.
A moral da história, Jesus contou para o que pedia a ele que mudasse o irmão para dividir a herança. Jesus contou a parábola do homem rico que realizou uma grande colheita. O texto de hoje, Jesus explica aos discípulos o significado da parábola. Domingo passado ele contou a parábola destinando ao que perguntou a ele, ao que pediu a ele, fala para o meu irmão dividir comigo a herança. Hoje, Jesus se volta para os discípulos e diz, ó, atenção, o que eu quis dizer para ele foi isto. Jesus contou a história só para a gente recordar de um homem rico que realizou uma grande colheita e não sabia o que fazer com tanta riqueza. Pensou consigo, já sei o que vou fazer. Vou destruir todos os prédios que eu tenho, construir um celeiro gigantesco, reunir todos os meus bens e colocar lá dentro, também eu. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, e as 4 regrinhas para acabar com a vida da gente. Descansa, come, bebe, aproveita. Descansar, comer, beber e aproveitar é a regra suprema do mundo de hoje. De nós, os mais velhos, às crianças, nós perdemos a noção do bom senso. A gente quer o tempo inteiro e a vida inteira descansar, comer, beber e aproveitar. Domingo passado eu dizia que até dentro da missa nós queremos descansar, comer, beber e aproveitar, mas na lógica do mundo. E até quando viemos à missa, viemos para pedir a Deus a graça de ter bens para poder descansar, comer, beber e aproveitar na farra do mundo. E a gente não entende por que é que tantas pessoas têm tanto, descansa tanto, viaja tanto, passeia tanto, come tanto, bebe tanto, aproveita tanto e são tão infelizes. Isso existe? Às vezes você tem 2 filhos, um que trabalha muito, é correto, dedicado, esforçado, está sempre com bom humor, querendo fazer o bem para os outros, e um outro que não faz nada, não tem responsabilidade, não dedica em nada, está sempre mal-humorado e azedo. É um chip colocado errado no cérebro, pelo mundo e não por Deus. Tem que corrigir esse chip. E o Evangelho vai ensinar a gente a corrigir a mecânica errada no funcionamento do nosso cérebro. Vamos lá? Número 9 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 40. Eu, embora não tenha visto grande retorno, repito, peço encarecidamente o esforço dos irmãos e irmãs no aprofundamento da palavra. Tome durante a semana todo o capítulo 12 de Lucas, leia e releia muitas vezes para ficar mais claro ainda e a aplicação dessa palavra na sua vida. Nós estamos com um pequeno trecho. O ideal seria trabalhar todo o capítulo 12. Faça isso na sua casa. Vamos lá. Juntos. Naquele tempo, vai Viviane. Disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Espera lá. Quando Deus criou o mundo, o livro do Gênesis, no capítulo 1, descreve que Deus terminou de criar o mundo, Deus descansa e põe o homem e a mulher para cuidar da criação,
parece que Deus se ausenta da criação e diz: agora é com vocês. Jesus aqui está, no capítulo 12, viajando para Jerusalém. Lá no capítulo 9, ele toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Uma multidão de discípulos, apóstolos e gente de tudo quanto é banda segue Jesus. Na viagem, ele anuncia que chegando em Jerusalém, ele vai ser perseguido, rejeitado, morto na cruz. É um balde de água fria na empolgação daqueles que acompanham Jesus há 3 anos e durante 3 anos conviveu com ele na Galileia, vendo os prodígios, milagres, sinais extraordinários que ele realizou. E agora pelo 3º ano, eles estão indo com Jesus para Jerusalém e Jesus fala que vai culminar essa ida na morte na cruz. Os 4 evangelhos relatam que há um processo de desencanto tomando conta dos discípulos. Jesus caminha para Jerusalém. A liderança da religião judaica, a hierarquia da religião judaica, tem uma hostilidade com Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, já têm uma obsessão de rejeição por Jesus. O tempo inteiro fazendo armadilha por ele, para pegá-lo. Enquanto Jesus, na relação com a multidão, vai diminuindo a simpatia da multidão. Não parece mais que aquele Messias que nós empolgadamente o vimos curar, ressuscitar, multiplicar pães, dominar tempestades, andar sobre as águas, não parece mais que aquele Messias que a gente pretendia encontrar seja esse. Começa a ter um ruído na expectativa. Ele parece cada vez mais decepcionante para os apóstolos e para a multidão que o segue. O perfil do fracasso da missão é de uma vida que se torna cada vez mais evidente que vai mesmo terminar pregado na cruz. Jesus vê a expectativa da multidão é procurá-lo, segui-lo em vista das conquistas e realizações das necessidades daqui. Como homem de domingo passado, alguém do meio da multidão, não fala se é homem ou mulher, não é? Diz: mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Parece que a expectativa de todo mundo com Jesus é de resolver as coisas daqui. Mudar meu filho, mudar minha mãe, como Marta. Muda minha irmã, que ela venha me ajudar. Nossa expectativa com Jesus é resolver as coisas daqui. Nossa infelicidade é enquanto as coisas daqui não ficarem do jeito que eu quero, sonho, planejo. Há uma evidente decepção. Se fizer uma pesquisa de opinião pública, o índice de rejeição começa a crescer no coração da multidão ao redor de Jesus. Ele, depois de ter contado aquela parábola e chamado de louco, aquele que segue Jesus e que só quer, através do seguimento de Jesus e da busca de Deus, resumir a busca de Deus em descansar, comer, beber e aproveitar, é louco. Ainda hoje te pedirão de volta a sua vida, e para quem ficará os bens que acumulaste? Aí Jesus, depois de chamar de louco a nós que seguimos a Ele por causa das coisas daqui, Ele chama os discípulos a uma outra atitude, uma prontidão. Olha, vocês que estão me seguindo, peço de vocês uma outra expectativa, reencingidos,
lâmpadas nas mãos. Sejam como homens, também chamado lá na frente de empregados, que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Ele está falando que ele também, chegando em Jerusalém, ele vai realizar a aliança com a humanidade num casamento, uma aliança de sangue. As núpcias, a cerimônia de casamento é essa. Olhe lá para a Via Sacra, a penúltima estação. O leito de núpcias é aquele sepultado, depois de descido da cruz, sepultado. Terminada essa cerimônia de casamento, ele vai viajar para o estrangeiro e vai voltar. E ele quer encontrar os discípulos não tomados de pavor e medo, de decepção, de insegurança, de fraqueza. Ele quer encontrar os discípulos com rins cingidos, lâmpadas nas mãos. Para o povo da Bíblia, para o povo do tempo de Jesus, olhe para cá. Os rins, essa região, é uma região, para quem aqui já serviu o exército, essa região é uma região que você tem que tomar todo o cuidado para não ter pancada nela. Se atingir os rins, não é? Você toca normalmente pensando que não houve nada, mas em 3 dias você pode morrer subitamente com a falência da pancada. Então, para o povo da Bíblia, para o povo que vivia um tempo de conflito e de guerra, os rins cingidos era uma faixa enorme de tecido e couro que se punha para proteger, porque você andava nesta vida e neste mundo com a consciência dos perigos que tem atrás. Significa, ande neste mundo sempre pensando nas possibilidades dos imprevistos que podem vir por trás. Seja atento, meu filho. Não é isso que vocês, pais e mães, dizem para os filhos? Filha, filho, fica atento. Não distraia, fique atento. Fique vigilante. Cuidado. Cuidado com as ciladas, cuidado com as armadilhas, cuidado com as pancadas, cuidado com as traições. O rim é, para o povo da Bíblia, tomado como a região do discernimento. Eu caminho buscando as realizações e conquistas, os sonhos e projetos daqui, mas sempre considerando a possibilidade de algum imprevisto atingir-me por trás. E a lâmpada nas mãos é símbolo de uma atitude de vigilância, de que eu sozinho não dou conta, eu preciso contar com uma realidade que não sou só eu e minha decisão. Eu preciso contar com alguma realidade fora de mim, uma lâmpada que ilumina-me e dá-me a compreensão dos riscos reais do caminho. A lâmpada é o símbolo daquele que não conta só consigo mesmo. Leva em consideração as mediações que eu necessito para caminhar. As mediações são a religião, a palavra de Deus, a família é uma mediação, a política, a economia é uma mediação. Tudo aquilo com que a gente conta como recurso para caminhar, não dou conta sozinho. Conte com alguém, com alguma realidade. Não arrisque sozinho. E a lâmpada é, por excelência, a luz do Espírito Santo, a luz da palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. O discípulo de Jesus não é aquela que fique no torpor, no sono, na ressaca, o tempo inteiro pensando em descansar, comer, beber e aproveitar. O discípulo do Senhor tem prontidão. Nós somos uma sociedade
genuinamente escrava do descansa, come, bebe, aproveita. Cada vez mais, rapazes e moças se somam ao grupo dos nem estuda, nem trabalha. Na melhor fase da vida, dos potenciais de desenvolver as habilidades, as capacidades que podem ser tecnicamente polidas e se tornar eficiente. Desde um consertador de sapato, a eletricista, encanador, a engenheiro, médico, a habilidade das mãos num processo de uma cirurgia. Mas rapazes e moças na região do NEM, inútil para tudo, nem estuda, nem trabalha, não tem essa prontidão de pôr-se no desenvolvimento do que pode, do potencial que tem. Por quê? Porque eu não vim a esse mundo para ser infeliz. Esse Deus de você, papai, de você, mamãe, é um Deus que me obriga a ser infeliz. Eu vim a esse mundo para descansar, comer, beber e aproveitar. E o capitalismo e o consumismo de hoje não tem outro entretenimento mais poderoso do que esse. Descansar, comer, beber e aproveitar. O iFood, do seu sofá, da sua cama, você manda chegar à sua cama o que você quer. Esforço zero. Jesus diz que se você se considera discípulo e discípulo dele, sua atitude é outra. Não é de descansar, comer, beber e aproveitar, mas é outra. Rins cingidos, lâmpadas nas mãos, que aguarda o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir a porta imediatamente logo que ele chegar e bater. Agora vem umas coisas estranhas, vamos ver? Desconfortáveis para nós, vamos ver? Versículo 37, leia. Felizes os empregados que o Senhor encontrará acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. Olha, Jesus chama quem vive na prontidão, lâmpada nas mãos, rins cingidos, atento à chegada dele, cuidando das tarefas que ele confiou a você. E ele diz que quer te encontrar feliz. Porque não tem mais coisa mais desagradável do que conviver numa casa com um empregado azedo, infeliz. Tem? Coisa mais desgastante, amarga que conviver com um colega de trabalho infeliz. Ele dá conta de ser ruim para ele e estragar para todos. Jesus quer nos felizes. Gente bem resolvida no que faz. E a melhor maneira de ser bem resolvida no que faz, não é fazer o que eu gosto, mas fazer o que o meu Senhor mandou me fazer. Para a meninada que está na região do nem trabalha nem estuda, não tem regra mais pavorosa do que submeter-se à obediência ao pai, à mãe, ao chefe, ao professor, ao diretor da escola, ao chefe do trabalho. Não quero chefe. Irmã, irmão, nós temos que nos comportar nesta vida felizes, como empregados do Senhor. Sua casa não é sua, seu trabalho não é seu. Por mais que você seja dono, legalmente, civilmente dos seus bens e patrimônios e dos seus empreendimentos, o Senhor quer-te como empregado dele
E quando ele bater, você vai ter que abrir a porta e dizer: Senhor, está do jeito que o Senhor pediu. Que alegria te devolver. Minha casa, meu casamento, minha família, meu trabalho, minha igreja, está do jeito que o Senhor pediu. Toma. Se o Senhor bater a sua porta hoje, você estará feliz, empregada e empregado dele, para devolver sua família, sua casa, seu trabalho, feliz. Essa é a pergunta. Ou vai encontrar-nos na regra mundana, na regra do hedonismo perverso, do descansa, come, bebe, aproveita. Nós não gastamos nossa vida e nossa energia nas coisas daqui. Nós somos homens e mulheres da perspectiva do eterno. Papa Bento XVI, numa pregação desse evangelho de hoje, em 2008, desculpe. As primeiras comunidades cristãs estavam tão conscientes de que as realidades daqui não podem consumir-nos totalmente, que os coordenadores das primeiras comunidades cristãs decidiram codificar e dar o nome para as comunidades cristãs dos primeiros séculos, que decide e esclarece quem somos. A cada aldeia, povoado, aglomerado humano, onde tinha uma igreja, uma capela, um templo, naquela região era definido como paróquia. Em grego, sabe o que significa paróquia? Pasme. Colônia de estrangeiros. Paróquia. Em grego significa colônia de estrangeiros. Paróquia não é uma comunidade de amiguinhas e amiguinhos, fazendo para nós e por nós, dando presentinho, aniversário, cuidando, sendo cúmplice dos erros e das fraquezas uns dos outros, fazendo os aniversários e os passeinhos juntos. Paróquia é um lugar onde nós cuidamos e zelamos mutuamente para que cada uma esteja com rins cingidos e lâmpadas nas mãos. Paróquia é uma aldeia de estrangeiros que aguarda a pátria definitiva, a pátria celeste. Isso aqui vai passar. Felizes os empregados que passam essa vida aqui, o pai que dá tudo de si para a missão, lâmpadas nas mãos, rins cingidos para cuidar da casa, mas que diz o tempo inteiro aos filhos: filho, filha, isso aqui vai passar. Nossa pátria é outra. Nós não viemos para os bens. Tem pai e mãe errando muito na formação dos filhos, se matando, uma péssima qualidade de pai e mãe dentro de casa, para dar e acumular bens materiais e dizer para os filhos: isso aqui é para vocês, isso aqui é para vocês, isso aqui é para vocês. Eles pensam que eles são donos de um reino que ainda não se apropriam, mas assim que papai e mamãe morrer, a gente vai ser dono disso aqui. Eu tenho acompanhado tragicamente a vida de muitos casais, num desgaste enorme de convivência na gestão dos bens, e uma linguagem apelativa da administração dos bens, é que o marido diz para a esposa: não, tudo que nós temos é para os nossos filhos. Aí você vê o pai infeliz, a mãe mais infeliz ainda, e os filhos pensam: isso aqui
é só para dar infelicidade para o papai e a mamãe. Nós vamos torrar tudo assim que a gente pegar isso. Essa semana eu disse a um casal, não use essa linguagem dizendo que esses bens é para os filhos. Eles vão crescer pensando que eles não precisam ter esforços nenhum, responsabilidade nenhuma. Diga aos filhos que esses bens é para ajudar a promover neles capacidade, potencializar o que eles têm dentro deles, mas eles terão que serem úteis como empregados do Senhor e também eles prestarão contas ao Senhor. É humilhante para um pai e uma mãe ser mero administrador de capricho de filho e não ser empregado do Senhor. Paróquia é uma colônia de estrangeiros. Pegue comigo aí na segunda leitura, sobe o olhar na mesma página do Evangelho, no versículo 13. É isso mesmo. Falando de Abraão, Sara, Isaac, Jacó, falando de Moisés, falando de todos os que tiveram esperanças do Antigo Testamento. Aquela pregação dos protestantes que bombardeia você, que Deus tornou Abraão dono de grandes bens, grandes propriedades, que Abraão, os personagens do Antigo Testamento conquistaram ouro, conquistaram terra, conquistaram patrimônio. Mentira! Presta atenção no que Paulo fala na carta aos Hebreus. Leia. Todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros emigrantes nesta terra. Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Davi, os personagens todos do Antigo Testamento, escutaram as promessas e caminharam, mas não tocaram. A puderam ver e saudar de longe a nossa pátria. Quando viram a terra prometida, era hora de morrer e perceberam que Deus falando-lhes da terra prometida era só para abrir-lhes o horizonte da pátria celeste. Pedagogia. A pedagogia do Pai. Que chama o filho para ir ali. Vamos ali. Passeia com o filho. Para que o filho no final diz, por que meu pai me levou lá? E chega à conclusão, meu pai me levou lá foi para que eu descobrisse outra realidade. Chamando-me a carta aos Hebreus desmantela a pregação da teologia da prosperidade. A carta aos Hebreus fecharia essas igrejas do mercado todinhas. E boa parte dos pregadores católicos também seriam colocados para pedir esmola. A carta aos Hebreus liberta-nos da escravidão das expectativas de um reino daqui. De realização das coisas daqui. A nossa realização alcançará o nível supremo em Cristo e no reino que há de vir. Pegue comigo o Evangelho, versículo 38. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Quantos pais e mães, criando os filhos como ditadores dos bens e da vida deles, permite que os filhos façam tudo. Pai que deixa o filho fazer coisas com os bens que nem a própria mãe e esposa têm direito.
Pais e mães que tornam os filhos infelizes, dando a eles a expectativa de que tudo que eu vou dar para você vai te fazer feliz. Não vai. Não vai. Não vai. Cuido de você, administrando você e as coisas daqui de casa e dos nossos bens, como empregado do Senhor. Terei que devolver a você, meu filho, e também aos bens para o Senhor. E o mais curioso, empregados felizes, não pai emburrado, mãe esgotada, azeda, azedos, infelizes, amargurados, mas felizes, porque o Senhor vai nos encontrar assim, na prontidão, cuidando de nossas responsabilidades e tarefas, felizes, preparados. Irmã, irmão, o apóstolo Paulo fala que os bens deste mundo, ele os considera, por causa dele eu perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo. Em Jesus, Deus revela a sua riqueza. Paulo tem 6 afirmações extraordinárias. Paulo repete em vários textos na carta aos Efésios, aos Romanos, várias passagens ele diz: a riqueza de Deus revelada em sua misericórdia. Irmãos, experimentai a riqueza de Deus em sua bondade e paciência. Chegareis ao conhecimento da riqueza de Deus em graça para o perdão dos pecados. Sabereis da riqueza de Deus em sabedoria e conhecimento. Alcançareis a riqueza de Deus em glória e não nas coisas do mundo. Paulo diz: eu fui chamado para anunciar as inesgotáveis riquezas de Deus em Jesus Cristo, que aos olhos do mundo é insensatez e loucura. Seis vezes na missa nós falamos do reino futuro, não dos reinos daqui. O padre, com a igreja, comunidade inteira, quando professa a fé, rezando o creio, diz lá na frente: de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. O padre, depois que diz eis o mistério da fé, a igreja vai cantar lindo hoje. Vai cantar dizendo: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós te esperamos para te entregar tudo que o Senhor confiou a nós, como empregadas e empregados felizes. Quando nós cantamos o santo, nós cantamos: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Depois do Pai Nosso, na oração pela perseverança, o padre diz: enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E a igreja responde bradando: porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Na oração eucarística de hoje, daqui um pouco eu vou dizer: anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha. Irmã, irmão, nós transformamos a religião cristã numa ferramentinha esdrúxula para conquistar os reinos daqui, as glórias daqui, para desgraçar nossa vida e a de nossos filhos, que já não respeita pai, não respeita mãe, não respeita irmão, não respeita ninguém. Tamanha a escravidão dos bens daqui. Nem nós mesmos mais velhos nos entendemos com os nossos irmãos, com os nossos parentes por causa dos bens daqui. Isso existe ou não? Liberte-se. Liberte-se.
Liberte-se. Mas eu queria convidar a você, pai, hoje, dia dos pais, a receber de Jesus o convite. O texto de hoje começa no versículo 35. Mas no versículo 32, que não está no texto aí no folheto de hoje, Jesus diz assim: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Hoje Jesus diz a você, pai, a você, mãe, cansado, abatido, por dar tudo para o seu filho está sempre azedo e infeliz, querendo mais. Hoje Jesus diz a você: não tenha medo, pai. Não tenha medo de não dar conta de dar para o seu filho tudo que ele pede, não, pai. Diz a ele que você tem limite, que ele tem que buscar em Deus, que Deus não tem limite, mas você tem, pai. Se você continuar tentando dar tudo para ele, você vai se matar e levá-lo à autodestruição, pai. Diga, ponha um ponto final nessa escravidão da ambição do seu filho. E diga para ele: não tenha medo de não ter tudo o que você deseja. Não tenha medo, pequenino pai, cansado pelo tempo, pela idade. Não tenha medo, pequenina mãe, cansado de ver seus filhos sempre insatisfeitos com tudo que recebe. Não tenha medo. Não tenha medo, minoria fraca, visivelmente tão frágil, que me segue para Jerusalém e me verá pregado na cruz. Não tenha medo, pai e mãe, do insucesso no mundo daqui, porque aguarda-te o sucesso do reino de Deus. Não tenha medo, pequenos e frágeis pais, que não dão conta de alcançar o sucesso do dinheiro, da riqueza, do poder e da lógica dos bens deste mundo. O Pai, Deus, no seu amor, quer dar a você, pai, o reino eterno e fazer você e seus filhos herdeiros e participantes de uma glória vindoura, muito maior do que as glórias que você pensava em dar por seus filhos. Amém? Amém? Amém. O rico, que pensava domingo passado em descansar, comer, beber e aproveitar, o rico jamais vai escutar de Deus o convite que Jesus faz para você agora. Olhe para a cruz. Aquele rico que quer descansar, comer e beber com os bens deste mundo, nunca vai ouvir Jesus dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos darei descanso. Aquele rico que pensa construir um grande celeiro, fazer uma muralha bem alta e entrar lá dentro e ficar com os bens, nunca vai ouvir o convite do banquete da casa da comunidade dos estrangeiros. Vinde, tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue, dado por vós e para a salvação, para o perdão dos pecados, para abrir-lhes o reino. Aquele rico fechado nos seus bens, considerando rico não só quem tem muitos bens, porque tem muitos pobres que têm pouco e que são mais apegados do que muitos ricos que têm muito. Que se trata do apego. Aquela pessoa escrava do apego jamais ouvirá. Ele que abre a porta para o Senhor que volta da festa do casamento, ele que abre a porta e entrega a sua casa, a sua família, seu trabalho, receberá do Senhor a porta do reino dos céus aberto e dizer: vinde, tomai, comei e bebei a fartura do reino. Pai e mãe,
Deus sempre te quer e te busca e te procura para dar a você e a seus filhos o convite. Descansa, come, bebe, aproveita no reino dos céus, porque aqui vai ser sempre tomado. Na primeira leitura foi dito: fizeram este pacto divino que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Aqui a gente vem sempre contar com os perigos. Incline a sua cabeça, pai e mãe. Os filhos que ainda têm pais e mães vivos, fale com o Senhor agora e entregue ao Senhor a vida do seu pai e da sua mãe, com tudo que eles têm trabalhado, com rins cingidos, lâmpadas nas mãos, para te dar, não os reinos do mundo, mas Deus e o reino dos céus. Agradeça pela vida do seu pai, da sua mãe, por tudo que eles dão a você, a sua vida e a fé que te salva dos enganos que você tem em querer sempre descansar, comer e aproveitar, mas no mundo sem Deus. Entregue sua vida nas mãos do divino Pai eterno. Entregue a vida do seu pai, da sua mãe, da sua família. Entregue seu cansaço, seu trabalho, sua prontidão nas mãos de Deus, com toda a confiança. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça. Tão simples e leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Quero mergulhar nas profundezas. E descobrir suas riquezas. E descobrir suas riquezas. Em meu coração. Quero mergulhar. Mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. E descobrir suas riquezas em meu coração.
tão lindo, tão simples. É tão lindo, tão simples. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, Santo de Deus. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor. Não me deixe ter medo da cruz. Como a multidão estava com medo da sua cruz. Ela é meu remédio, minha cura, minha salvação. Jesus, salva-me das ilusões, das escravidões deste mundo que nos põe em sono profundo, querendo só aproveitar, descansar, comer e beber e esbanjar nos bens daqui. Salva-me, Senhor, desta escravidão, dessa alienação da minha alma, do meu corpo, da minha consciência. Por seu sangue derramado na cruz, purifica-me, devolve-me a liberdade de filho do Pai, a quem Ele oferece as alegrias do reino, do reino dos céus. Jesus, eu quero também, como discípulo amado, que recostou sua cabeça no seu peito, eu quero inclinar-me e encontrar no seu peito o meu descanso, a minha restauração, para ser um discípulo vigilante, atento, feliz, com rins cingidos, lâmpadas nas mãos, te aguardando. Vem, Senhor Jesus. Eu quero ser feliz no encontro com o Senhor e ser levado pelo Senhor às alegrias do reino. Jesus, as suas mãos marcadas pelos cravos que pregaram na cruz, os calos nas suas mãos, do trabalho que o Senhor realizou para me salvar, eu ofereço também os calos, as marcas dos trabalhos de meu Pai, tudo que Ele fez por mim. Põe a mão no seu coração e ofereça a Jesus tudo que seu pai, sua mãe fizeram por você, mas também ofereça o seu compromisso, sua aliança de trabalhar, de não ficar querendo só descansar, comer, beber e aproveitar, mas trabalhar para fazer um mundo melhor, um mundo que espera em Jesus e não no prazer daqui. Entregue o suor do seu pai, a lágrima, tudo que Ele fez por você, entregue, agradecido ao Senhor. Te entregamos também, Senhor, a vida de cada pai e mãe que aqui está,
nesta igreja. Guarde-os como empregados felizes, cuidando da família que o Senhor confiou a eles. Amém.